Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Obra Produtiva, o videocast de construção da John Deere e Wirtgen. Eu sou a Bruna Mazzanti e junto com o Vinícius Dutra, nós vamos conduzir um bate-papo hoje sobre tecnologia e inovação com a marca RAM, do grupo Wirtgen. Vinícius, bem-vindo de novo. Obrigado, Bruna, pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, né, Vinícius Dutra, especialista de produtos Ciber. E hoje podemos falar que é um episódio de peso, né? Porque hoje vamos falar sobre compactadores de solo e compactadores de pavimentação, né? De asfalto. Então é um episódio de peso mesmo, né? E hoje o nosso convidado, Adriano Rosa, né, vai falar um pouco sobre os rolos, sobre o que nós temos hoje no mercado e um pouco da história da RAM para nós, né? Seja bem-vindo, Adriano. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Tudo bem, Bruna? Tô ótima. Tudo bem, Vinícius? Legal poder bater esse papo aí com vocês, falar sobre compactação. Bom, meu nome é Adriano Rosa, eu sou especialista do produto e aplicação, também treinador de vendas, da equipe de vendas para a América Latina do produto Wirtgen. Bom, legal. Gostei do convite aí para a gente falar sobre RAM, falar sobre compactação, poder falar do que nós temos de novo. Bacana. Legal. Vamos começar do começo, né? Vamos imaginar que tem alguém assistindo o episódio que não conhece muito sobre a marca. E a minha primeira pergunta é sobre isso. Explica pra gente um pouco o portfólio. Fala um pouco dos clientes também. Quem que é o cliente que compra a marca RAM no Brasil e na América Latina? Traz esse contexto de marca para nós, por favor. Legal. Bom, primeiro eu gostaria de introduzir aí que a RAM já... Muita gente ou algumas pessoas ainda não conhecem a marca assim como devido. Então a RAM foi fundada lá em 1878 em Tirschenreuth, na 1800 Alemanha. ou 1900? 1870. Tem mais de 100 anos. Olha essa data. Mais de 100 anos. Mais de 100 Maravilha. anos. Então foi fundada e começou, já tinha perguntado, né, sobre quem são os clientes ou tecnologias, enfim, ela é inovadora em muita coisa, tá? Então, em 1911, agora 900 já, 1911, o primeiro compactador com motor diesel. Isso foi um lançamento, né, da RAM. Depois foi evoluindo, a gente vai falar aí de outras tecnologias que a RAM lançou, como oscilação, mas para responder a tua pergunta, né, em relação aos clientes, é bem variado. Nós temos aí uma gama bem variada de clientes. A gente atende desde a movimentação de terra, como o Vinícius falou ali, os compactadores de solos, e vai até o asfalto, compactação de asfalto ou reciclagem. Em todos os processos estão os rolos compactadores. Então, os clientes são bem variados. Às vezes é cliente, tanto aqui quanto o restante da América Latina, tanto aqui no Brasil, né, quanto o restante da América Latina, é bem variado. Nós podemos ter, por exemplo, construtores de rodovias, tem somente rolos de asfalto, os rolos de solo normalmente fica para quem faz a base, né, uma implantação. Ou nós podemos ter, por exemplo, construtores de barragem, PCHs, por exemplo, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas, ou as grandes também centrais hidrelétricas, aí entram também os rolos compactadores. Então é bem diversificado, bem diversificado. Sabe que tem clientes do agro, da John Deere, que tem rolo RAM nas suas operações, né? Acho que é o produto que o cliente pode ter experiência com a linha verde, John Deere, com a linha amarela e com a Wirtgen também, não só produto, né? Exatamente. Bem ecossistema John Deere, assim, e Wirtgen. E interessante que ele falou uma palavrinha no texto dele ali. Ele falou reciclagem. Mais uma vez estamos falando sobre isso, né? É um assunto de sustentabilidade que está em todos os episódios, né? Todas as conversas, olhamos para todos os produtos, está realmente dentro disso, né? Pode falar um pouco mais sobre isso, assim? O que seria sobre reciclagem? Essa aplicação? Sobre essa aplicação? Muito bem. Reciclagem, com certeza, é algo importantíssimo, algo que o grupo Wirtgen também, a John Deere, sempre estão atrás disso, né? Pensando no meio ambiente. Bom, quando eu falei reciclagem, nesse caso, né, onde encaixam bem os rolos compactadores, a gente está falando de recicladora que reaproveita o asfalto, a capa existente, que já está danificada, e transforma tudo em base, né? Então já tem uma base ali, a gente está passando pela rodovia, passando pelas ruas aí da cidade, e enxerga que já tem buracos, aquele asfalto tá danificado, tem trincas,
Então se faz um estudo e se observa que a base também está danificada. Então, para que se aproveite isso, né, ao invés de... Um dos processos seria remover tudo isso, entra aí a linha amarela removendo, né? Uhum. Mas seria remover todo esse material até a profundidade que é necessária e repor o material novo. Ou seja, tem que achar um local, uma fonte, tirar da natureza esse material e repor ali. Quando a gente fala da reciclagem, substitui esse processo. A necessidade de retirar recurso natural. A recicladora aproveita em loco o que nós temos ali. Esse é um dos processos onde vai entrar o rolo compactador. Então a recicladora faz isso e normalmente a profundidade disso é em torno de 20 centímetros a 30 centímetros. E aí que entra o nosso compactador logo atrás da recicladora, para aproveitar esses recursos. A recicladora normalmente insere alguma, ou água sempre, né? Mas insere algum produto. Pode inserir cimento, pode inserir emulsão, espuma asfáltica. Então a gente precisa que essa compactação seja o mais breve possível. Então, logo atrás aí tem os rolos e a gente sempre recomenda o rolo de 20 toneladas, porque é o que alcança uma profundidade maior, tem mais produtividade também. E como a recicladora é um equipamento que produz muito, é importante que tenha um equipamento, aí, um compactador de acordo. Então, o nosso RAM HC 200, esse é o mais indicado para estar atrás de uma recicladora. Legal. E agora um pouco sobre tecnologia. A gente pode considerar o rolo RAM como uma máquina tecnológica? Quais são os diferenciais que o rolo RAM tem que os outros competidores do mercado não possuem? Conta um pouco sobre os diferenciais para a gente. Legal. Vou falar de tecnologia não só atual, mas, como eu falei, desde a fundação, né, a RAM sempre esteve à frente na tecnologia. Hoje é comum para todos os equipamentos, né, um motor diesel para que use como tração, como fonte de energia, né? Mas também em 85 a RAM lançou, por exemplo, a oscilação, sistema oscilatório. Então acho que a vibração, a maioria do pessoal conhece, pensa em rolo compactador, pensa em vibração, acho que conhece, entende, mesmo quem não é do ramo, acho que já visualizou em algum momento lá o rolo compactador vibrando para atingir o objetivo. Então a RAM lançou a oscilação, e por incrível que pareça, já fazem mais de 30 anos, ou seja, tem 35 anos já de experiência com oscilação. Por um longo tempo era uma tecnologia exclusiva nossa, então nós temos todo o domínio disso. E para que serve a oscilação? Por que utilizar, né, a oscilação? Por exemplo, a vibração ela acaba movimentando muito e reverberando no que está no entorno. Então, se eu estiver próximo a uma construção mais antiga, por exemplo, eu posso comprometer com a vibração. Uma compactação sobre ponte, sobre viaduto, ou até se eu tiver uma tubulação mais próxima do solo que eu estou compactando, ou do asfalto, também a vibração pode atingir esses pontos. Sim. Então a oscilação entra aí com uma forma alternativa, mas com mais eficiência ainda. Porque na vibração, o tambor compactador ele sai do solo. Sai alguns milímetros do solo, então fazendo um movimento vertical, aí sobe, desce, como se fosse um martelo aí, né? Para atingir a compactação. Já a oscilação não, ela permanece todo o tempo no solo, fazendo o movimento horário-anti-horário, como a gente diz, como se estivesse girando aí o tambor. E esse movimento é que faz a compactação, faz com que, vou repetir, né, movimente o material que está ali para atingir a compactação. E não tem essa mesma reverberação. Ele não atinge essa profundidade tão grande para atingir alguma tubulação que esteja por baixo, ou como eu falei, nas pontes ou viadutos também não corre o risco, assim como também as construções que estão no entorno não são atingidas, além do conforto que é para o operador, né? Bom, isso eu estou falando de uma tecnologia que nós lançamos há mais de 35 anos atrás, né? Sim. E que ainda é super atual, né? E que ainda é super atual, Vinícius. Que ainda é, eu diria, até pouco utilizado ainda no Brasil. Mas nós temos o HDO 90, que é um modelo de compactador tandem nosso, de 9 toneladas, utilizado para compactação asfáltica, até compactação de solos também, dependendo da situação. Mas
mais direcionado para compactação asfáltica e tem conquistado o mercado aí, o pessoal, os clientes que estão utilizando, estão fazendo bom aproveitamento. Essa tecnologia não só ela é útil em tudo que eu já falei, mas ela também, em conjunto com a vibração, porque aí nós temos um compactador em tandem, onde nós temos um tambor no eixo dianteiro e um tambor no eixo traseiro. Então o eixo dianteiro eu permaneço com a vibração e o eixo traseiro eu tenho a oscilação. Esse conjunto oscilando e vibrando, quando eu utilizo os dois, em uma rodovia, por exemplo, onde não tem restrições, eu ganho aí em torno de 30% de mais eficiência na compactação. Eu atinjo mais rápido. Porque seria feito com dois rolos separados, vocês conseguem colocar... Isso é no mesmo equipamento. No mesmo o equipamento. HDO 90 tem no eixo dianteiro um tambor vibrando. Sim. E no eixo traseiro... Logo atrás, oscilando. Exatamente. Ó, já tô aprendendo Viu? Tá bastante. aprendendo já, viu? E sobre a tecnologia do rolo que oscila, não sei se é assim que... Mas foi o que eu aprendi, tá? Que eu gosto de repetir para saber se eu realmente aprendi. Pegou um impacto, tinha às vezes uma obra na cidade, uma preocupação com estrutura, com desconforto das pessoas que estão ali ao redor. Ruído também, né? Ruído, Para pavimentação noturna, né? Operador, Por exemplo. Né? ergonomia do operador e tal. Próximo ao hospital. Próximo ao hospital. Exato. Né? E tratou através de uma tecnologia que é antiga, mas é atual ao mesmo tempo. Foi criada no passado, mas ainda é usual hoje em dia. Para melhorar a ergonomia, a operação, o conforto do operador, não ter transtorno ao redor e não ter problema de estourar uma tubulação, por exemplo, que está ali embaixo, mas não tanto na profundidade, mas mais em superfície. E ainda aumenta a produtividade. Passei, Adriano. Isso Se a gente estivesse capacitando uma pessoa, um técnico, eu já estava... Já tá... Consegui Já sabe tudo sobre absorver, oscilação. Porque explica muito bem, isso aí. E vou pegar um gancho agora da minha explicação aqui, né? Quero falar um pouquinho sobre capacitação dos operadores. Como que é o mercado, como que é mão de obra, como que essas pessoas vêm para trabalhar com essas máquinas e o que a máquina pode trazer que facilita tirar um pouco da responsabilidade do operador algum erro operacional. Ótimo, sempre boas as perguntas, Bruno, porque realmente são relevantes. A capacitação, nós temos o nosso pós-vendas, né? Não é a minha área de capacitar os profissionais que vão operar, mas claro que sempre que eu posso, eu acompanho sim. O cliente, quando compra equipamentos, principalmente se ele é o novo, está com as tecnologias novas, tem diferenciais, é sempre importante acompanhar. Mas a nossa equipe de pós-vendas sempre tem um cronograma de treinamentos, onde eles podem fazer o treinamento com o nosso instrutor indo em loco ou indo até a Ciber, né, que fica em Porto Alegre, que é a nossa sede. Tem essas opções. Bom, tecnologia para que tire a responsabilidade do operador, isso é importantíssimo, né? A gente pensa em consumo de combustível, menos emissão de CO, a gente precisa realmente ir no detalhe, né? Precisa que a eletrônica nos ajude, que a automação nos ajude. Para ele não ter que tomar tantas decisões assim, né, durante o processo. E também trabalhar na eficiência. Que seja né? intuitivo, que ele seja eficiente, econômico, sustentável, enfim. Para linkar aí, por exemplo, que eu falei do HC200, né? Ele possui um sistema que a gente chama de Handtronic. Esse Handtronic é um gerenciamento aí de algumas ou das principais funções, né? Ele gerencia o motor diesel, gerencia a vibração, né? O sistema de compactação, se ele tiver oscilação também, gerencia o sistema de compactação, motor diesel e o sistema de tração. Que significa que o operador, antes de iniciar o trabalho, ele vai determinar, eu quero utilizar amplitude alta para essa compactação e eu quero andar a 3 km por hora. Ele vai lá e parametriza o que ele quer executar. Exatamente. Definiu isso, ele vai botar em modo automático, o motor diesel vai estar em marcha lenta, ele botou para andar para frente, automaticamente vai subir a rotação do motor e vão ser acionados aí o sistema de compactação e ele vai manter aquela velocidade de 3 km por hora. O que é importante isso? Importante porque se ele mantém o tempo todo, o operador pode tirar a mão
da alavanca que direciona, né? Ficar só cuidando do volante. Ele pode estar cuidando realmente do que é importante, que é por onde ele está passando. Então ele tirou ali, ele vai ter uma compactação muito homogênea, porque a velocidade vai ser sempre a mesma. Sim. A vibração vai estar sempre constante, aquela frequência de vibração que é importante, que tem uma relação com a velocidade, vai ser bem aproveitada. E o motor diesel só vai trabalhar na rotação necessária. Aí é que vem a economia de combustível, menos emissão de CO2, né, que é uma consequência. Mas nesse momento, o motor diesel, se nós estamos falando de uma obra de barragem que normalmente é sempre plano, não como uma construção de rodovia, que temos elevações, né? Então ele vai trabalhar na menor rotação possível. É isso que traz um menor consumo. E claro, né, o operador não vai precisar andar mais rápido, mais devagar. Ele entende que se tiver um desnível, automaticamente vai controlar para que, se for descendo, por exemplo, ele vai controlar para que não aumente a velocidade. Se for subindo, a mesma coisa, ele vai controlar para que não aumente, mantenha sempre a velocidade correta. E como que é essa telemetria, como que essa coleta de dados e tal se relaciona com o Operation Center da John Deere? A gente consegue hoje, numa mesma plataforma, olhar tanto as máquinas da linha amarela quanto as máquinas da Wirtgen? Hoje sim, hoje sim. É algo recente? Não, a Wirtgen sempre usou o Vitos, que era o sistema de telemetria da Wirtgen. E agora, claro, foi feito uma interação. Todos os dados que já eram vistos no Vitos, agora dentro do Operation Center é possível visualizar também. Sem ter perdido o histórico dessa outra plataforma que você falou, hoje o cliente consegue acompanhar tudo porque não se perdeu a plataforma. Ótimo. Não se perdeu, só simplesmente ela está em conjunto. Ela foi agregada junto ao Operation Center, é isso? Exatamente, Vinícius. Falando sobre lançamentos, eu vi que existe o HC110G, né, que está fazendo parte da estratégia de versões aí da John Deere aí. Poderia falar um pouco mais sobre isso para nós, para entendermos, né, para onde que esse mercado está indo agora? Claro. O G realmente, como tu falou, vem da John Deere, é uma estratégia, né, para definir os modelos, né, dos equipamentos, enfim, qual a classe que ele se enquadra. Então, o primeiro equipamento, Vinícius, justamente é esse, o HC110G. O primeiro equipamento do grupo Wirtgen está levando a letrinha aí, a nomenclatura G. Esse G significa que esse equipamento ele é robusto, né, e é eficiente. Então, claro, depois vem outras letras aí que eu tenho certeza que a Bruna conhece bem melhor do que eu, o X, o P e o X, né? Vai evoluindo, vai aumentando ainda mais o nível de tecnologia. Mas realmente o HC110 entrou, é importante para o mercado, porque principalmente o mercado, eu diria que o mercado locador, porque esse é um equipamento que se enquadra, vai atender tudo que ele necessita. Então, tá aí o G, o HC110G, que é da classe de 11 toneladas. 11 toneladas. E teve algum motivo para ter sido escolhido esse modelo para ser o primeiro ACG? Ele é uma máquina de entrada? É uma máquina de entrada, sim. Então, nós temos, por exemplo, a outra linha da HC, que não é G. Acho que logo em seguida vai ter o P ou o X. Mas é porque nós precisávamos, nosso mercado estava pedindo um equipamento dessa forma, o mercado aqui brasileiro e latino-americano precisava de um equipamento de entrada, assim como é o HC110G. Legal. O que mais, Adriano, que você traz aí de novidade tecnológica pra gente? A gente está querendo consumir. O que vocês estão trazendo de novo? A Hunter sempre tem alguma coisa de tecnologia aí na frente, né? Sempre está avançando. Isso é importante. O próprio HC110 aí, a linha HC, na verdade, que nós mudamos, era a linha H e a série 3000, quando falamos de compactadores de solos. Então nós fizemos como uma unidade só, HC. Isso mudou o design, né? E quando a gente fala de mudar o design, melhor ergonomia, melhor eficiência, melhor a visibilidade do operador, que é importantíssimo aí para o nosso... E claro, né, junto com isso aí nós temos já há algum tempo
que é o HCQ Navigator, RAM Compact Quality, e Navigator porque tudo isso é monitorado. Então, quando a gente fala de asfalto, por exemplo, a gente pode monitorar a quantidade de fechas ou passadas. Eu não sei se todos que vão nos escutar, vão nos ver aí que sabem o que é fecha ou passada. Eu já não sei. Pode explicar, explica para nós. Explica para nós o que é uma fecha e o que é uma passada. Legal. Então, quando a gente está compactando, o rolo compactador tem uma linha, né, para ele seguir. Então, quando ele faz um movimento para ir para frente, ele inicia no ponto A, vai até o ponto B, e depois ele retorna exatamente sobre a mesma linha que ele fez. Quando ele foi para frente, ele fez uma passada do A até o B. Quando ele volta do B até o A, ele fez um fecha. É o fecha. Então foi, voltou, um fecha. Só foi, não voltou mais, uma passada. Talvez pergunte, mas como não volta mais? Não, é que ele pode ir por um ponto e voltar por outro. E aí ele não fez um fecha, ele fez só duas passadas. Ou uma passada aqui e uma passada em outro ponto. Bom, então isso é monitorado. Imagina que o operador precisa fazer 5, 6, 8 passadas ou fechas. Por vezes ele pode até perder essa contagem. Então, com o HCQ Navigator, ele tem em tempo real isso num display que está mostrando para ele a quantidade de passada. Vai fazer uma contagem mesmo. Ainda no asfalto, a gente tem uma medição da temperatura, que é fundamental, né, na compactação asfáltica. Então, essa temperatura também é monitorada. Então, por cores, o operador consegue visualizar muito intuitivamente, muito fácil. Por cores, ele sabe se a temperatura está baixa ou está muito alta, está de acordo para compactar ou está muito baixa. Também já não pode vibrar mais, por exemplo, sobre o material asfáltico. Isso afeta a qualidade do que está sendo feito. Diretamente. Sim. E todos esses dados ainda são enviados, podem ser enviados para uma base, pode ser acompanhado por um celular ou um tablet ao lado ainda, né, por encarregado ou gerente de serviço, enfim, pode acompanhar. Isso gera uma documentação, e essa documentação, em países como na Europa, aí, como a Alemanha, serve como comprovante, né, para registro do que foi realizado. Um certificado da qualidade do que foi entregue pela Garante, pela empreiteira, pela construtora. E a mesma coisa, ou muito parecido, nós temos aí também para compactação de solos, porém não temos, claro, a medição de temperatura que não nos interessa, né? E sim a compactação, ali ele verifica se a rigidez do solo, não o grau de compactação, isso o laboratório sempre precisa estar presente para qualquer obra qualquer obra, na verdade, compactação, então, essencial. Mas ele indica para o operador se ele pode ou não continuar vibrando sobre o material. Ele diz, aqui está rígido demais. Por exemplo, está muito rígido, eu não posso mais vibrar, senão vai ter um outro movimento aí o material, e aí sim, pode parar, vem o laboratório e faz a coleta e diz, ok, realmente chegou aí no grau de compactação. Chegou no que era necessário. Exato. Essa é uma tecnologia que não está disponível no Brasil. O HCQ Navigator por completo, não. Ainda não. Questão de legislação. Questão de legislação. Ótimo, entendi. Legal. E, Bruna, só para te entender, porque o Adriano falou muito sobre temperatura de compactação, monitoramento, né? Fazendo um link geral, assim, sobre a fabricação do asfalto, né? O asfalto, ele é fabricado lá na usina de asfalto. Ele é fabricado a uma temperatura determinada, que é determinada em projeto. E esse projeto, ele indica duas temperaturas. Indica a temperatura de usinagem, de fabricação, e indica a temperatura de compactação. Se essa temperatura de compactação ela estiver fora da janela, esse asfalto ele não pode ser utilizado. Ele acaba sendo danificado, ele racha, ele trinca, ele quebra pedra. Mas ele pode ser refeito. Aí ele tem que ser removido e ser reaproveitado novamente. Né? Isso é possível, mas só que aí perde todo o trabalho de usinagem, todo o trabalho de transporte, todo o custo. Né? Então, por isso que é extremamente importante fazer esse monitoramento da temperatura de compactação, né? Para toda a cadeia de pavimentação. Né? Então, sai da usina uma temperatura, entrega na pavimentadora uma temperatura específica e compacta numa outra temperatura para ficar tudo certinho. Né? Então, é interessante essa tecnologia, né? Maravilha, muito bom assim. E falando sobre portfólio, o que nós temos disponível hoje para o Brasil de portfólio de rolo RAM?
né? O que a gente tem disponível, o que a gente está comercializando, e também já quero fazer um gancho já olhando para o futuro, né? Quando a gente olha para frente, né? A gente olha lá na frente, no futuro, assim, o que tem de novidade que pode chegar no mercado brasileiro aí? Legal. Bom, no Brasil aí o nosso portfólio, claro, ele é disponibilizado aí no total, todos os equipamentos, ou quase todos são disponíveis para o Brasil. Tem uma questão de Tier 3, Tier 4, né? Então, alguns de tecnologia Tier 4F não são necessários aqui no Brasil. Mas só para contextualizar, né, imaginando que nem todos saibam, são níveis de emissões que são regulamentados pelo governo e é a nível de emissão do motor. Exatamente, certo? Exatamente. Tá mudando, na verdade, o pessoal, acho que quem conhece por Tier, por 4, por Tier ou por Mar, né? Mar 1, Tier 3, Tier 4, e tá mudando isso para R94. Vai ser uma coisa só, tá? Nomenclatura diferente. Já adiantando um pouco, mas vai ser a nomenclatura só e para tudo diferente. E tirando isso, nós trazemos aí para o Brasil, começar pelos os menores, né? Menor tamanho. O HD14, que é um equipamento para compactação asfáltica. Nós trazemos o HD14 VT, que ele tem um tambor de vibração no eixo dianteiro e tem pneus, o T é de tire, né? Tem pneus na traseira. Aliás, é um equipamento que o pessoal gosta pra caramba, né? Porque ele para pequenos trabalhos aí de recapamento, ou tapa-buracos e tal, ele é perfeito, né? Ele tem a vibração para atingir a compactação que precisa e tem os pneus para fazer o selamento aí, que é importante na compactação. É quando fala de compactação, só para que todos, sei lá, fiquem no mesmo nível assim de entendimento. Quando a gente fala em compactar, a gente precisa atingir uma capacidade de carga, precisa deixar plano e precisa selar. É isso que faz a compactação. Não somente bate em cima lá do material, né, como o pessoal vê, não somente da pancada no material, mas essa pancada, essa vibração ou oscilação, para que o material se movimente, né, vença o atrito ali que existe entre as partículas e acomode e tem a capacidade de carga. Então, por isso tem diferentes tamanhos de equipamentos. Já que a gente está falando de portfólio, a gente precisa da capacidade de carga. Uma capacidade de carga para uma rodovia não é a mesma para uma ciclovia, por exemplo. Sim, o que ela precisa suportar são diferentes. O nível que essas ciclovias ou rodovias precisam aguentar de pressão, seja de caminhão ou de uma bicicleta, são diferentes. São capacidades de cargas diferentes. Exatamente isso. Exatamente isso, Bruno. Então, é por isso que a gente tem diferentes tamanhos de equipamento. Então, daí passando do HD14, que pode fazer qualquer ciclovia ou os tapas-buracos, por exemplo, aí a gente vai depois para o HDO90. Esse rolo eu já tinha comentado, né? Ele é tandem também, tem cilindro na frente e atrás, porém esse tem vibração e oscilação. Vibração em um cilindro dianteiro, oscilação no cilindro traseiro. Tirando o HDO, bom, falamos do HD14, VT, o HDO90, nós temos o HP280, esse é um rolo só de pneus, né? Também importante para o selamento, ele também, claro, compacta, mas é muito mais importante ainda para fazer o selamento, o acabamento, né? Principalmente onde a mistura asfáltica aí tem uma maior quantidade de finos, que é o que a gente visualiza quando está andando, né? Com o veículo aí, com bicicleta, com a moto, enfim, a gente visualiza esse acabamento. Bom, agora partindo para solos, a gente traz o HC110G, o HC110 sem a letra G, que provavelmente aí vem um P aí pela frente. Que se encaixa mais como P no futuro. E o HC200, né? Esse classe de 20 toneladas, os outros dois de 11 toneladas e o HC200 a classe de 20 toneladas. É importante também dizer que eles têm diferenças, tá? O HC200, ele vem com o tambor, pode ser liso ou pata. A gente chama de pata, pé de carneiro, tudo tá valendo aí, tá? Tudo é oficial. Quando a superfície do rolo é diferente. Quando ela não é lisa, ela ela tem, não é lisa. Exatamente isso aí. A mesma coisa serve para as versões HC110 e HC110G. A diferença é que o HC110G, por exemplo, e o 110,
Eles têm não só o liso e o pata, como podem também trazer um kit pata, que a gente chama. Então é um rolo liso que pode ser utilizado também com esse kit patas. É tipo para trazer mais versatilidade. pra máquina. Imagina o seguinte, né? Que eu trabalho na grande parte dos meus trabalhos, o que o cliente vai aplicar, o tipo de material exige um tambor liso. Mas ele não gostaria de comprar, ele queria ter também a opção do tambor pata. Mas não é importante, talvez, ter, ou não é interessante ter um sobressalente pata, porque ele utiliza muito pouco. 10, 20% do tempo dele. Exatamente, talvez até 20%. Então os 80% ele está usando liso, e quando esses 20% aí chegam, ele pode colocar, instalar o kit pata e utilizar nesses 20% aí. Legal. Bom, Adriano, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo bastante técnico, em que eu pude aprender um pouco mais sobre tanto a linha de produtos da Wirtgen, como ainda mais sobre rolo RAM. Tenho certeza que quando estiver com os clientes lá de linha amarela e eles perguntarem alguma coisa, eu já vou saber explicar um pouco. Obrigada por isso. Obrigada, Vinícius, também, por ter passado esse tempo aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço, Bruna. Obrigado mesmo. Mais uma vez, trazendo informação de qualidade aí para o nosso público, né? E levando informação. É sempre bom estar nesses canais de comunicação, né? Muito bom. Que legal, que bom tá aí. Até antes de encerrar, eu só gostaria de dar um recado que a tecnologia não para por aí, tá? A RAM está sempre e sempre vai estar inovando. Então nós já temos aí, por exemplo, equipamentos compactadores elétricos. Já temos também, está em fase aí de teste, protótipos de equipamentos autônomos. Nós temos equipamentos híbridos também. Então, sempre pensando no meio ambiente, pensando na evolução, né? Pensando no nosso cliente, principalmente, de como a gente pode fazer, como a gente pode melhorar, né, a operação dele, diminuir o custo e aumentar a produtividade, que é muito importante quando a gente fala de compactação. Legal. E obrigado, agradecer por me ouvirem aí, deixarem eu falar um pouco sobre RAM, porque sempre é bom, ainda mais um bate-papo descontraído assim. Obrigado. E você, que está aí nos acompanhando durante essa temporada, o meu muito obrigada. E um recado, nós temos ainda bastante conteúdo para compartilhar com vocês aqui. Continuem nos seguindo nas redes sociais da John Deere e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau.